3 folhas aqui, gente. Primeiro 40. Acho que dá. Bom, gente, a gente tem 3 aulas, acho que hoje mais 2 para a prova. E aí, hoje já dá uma adiantada aí, repetindo algumas coisas de elastrômetro termoplástico que eu comecei na aula passada. Então a gente vai começar por essa folha aí, tá? Elastrômetro termoplástico TPE. Então, como eu tinha dito, vai ser o quê? Uma borracha que não tem reticulação química, né? Delas, a única que pode ter é a TPV, né? Que é o vulcanizado termoplástico. Mas mesmo assim não vai ser a fase, ou seja, vai permitir o fluxo porque vai ter um termoplástico lá dentro, né? Mas de forma geral a gente pensa assim: são sistemas de mais de uma fase, né? Em que uma das fases vai atuar como reticulação, porém ela pode ser desfeita por calor, reversivelmente, né? Ou seja, vai ter uma fase rígida que atua como reticulação, sendo que ela não é uma reticulação típica. Ela é, de repente, o fato de ser uma fase vítrea, ou uma fase cristalina, ou um domínio iônico, como eu falei, né? E aí ela vai poder ser revertida, ou seja, desfeita por temperatura, né? E a gente pode pensar quase sempre como copolímeros em bloco, tá? Com algumas exceções, que o próprio TPV seria uma. Mas a grande maioria, ou seja, os elastômeros de poliuretano, os elastômeros termoplásticos, que são os TPUs, os copoliésteres, as copoliamidas, né? Os SB6, né? Que são os copolímeros em bloco de estireno, todos são copolímeros em bloco, tá? Então aí, vou dar uma lidinha, né? Um material bimicrofásico ou até nanofásico, né? Que exibe elasticidade borrachosa sob uma faixa de temperatura de serviço, mas em uma temperatura alta ele vai ser processado como borracha ou como termoplástico, né? Porque nesse caso são reticulações físicas e, portanto, termorreversíveis, tá? E aí as duas fases nesse sistema têm propriedades diferentes. Uma é a flexível, que atua como borracha e, portanto, ela já está acima de TG na temperatura ambiente. E a outra é uma fase rígida, que está abaixo da sua temperatura de transição. Pode ser uma TG, se for vítreo, ou pode ser uma TM, se a fase rígida for cristalina, né? Ou alguma outra, se tiver algum outro tipo de rigidez aí, tá? Então, a quantidade relativa das duas fases vai controlar as propriedades físicas do produto, né? E como a gente falou, em regra, a quantidade é pequena da fase rígida, de maneira que ela tende a ser de forma esférica. Mas se a quantidade aumentar, ela pode mudar o formato, em vez de esférica ter outro formato, né? De repente hastes rígidas ou até lâminas, né? E essas quantidades são definidas na síntese, né? Normalmente eu gosto de pensar como 20 e poucos por cento, 30, né? Podendo ter até um pouco mais, tá? Na fase rígida. Mas a gente espera que, se é para ter um comportamento de borracha, a fase borrachosa seja em maior quantidade, né? É o que a gente espera. Mas obviamente que às vezes uns TPEs são quase plásticos mesmo, em termos de propriedade, né? Ou seja, são mais rígidos e, portanto, teria mais fase rígida aí. Então vamos lá. Esse material apresenta vantagens de processamento associadas aos termoplásticos, né? E a questão do tempo de processamento ser mais curto, né? Porque aí basta resfriar o material, né? Não tem essa questão de esperar uma cura, né? Aí seria uma outra vantagem, né?
Eles são classificados de acordo com a forma de obtenção, como os copolímeros, né? De bloco ou tribloco, os vulcanizados termoplásticos, são os TPVs, né? Ou então as blendas. Então aí, poliuretano termoplástico, copoliéster, que são o COP, né? E a copoliamida, tende a ser de blocos, né? Agora, os diestireno butadieno são triblocos ou até poliblocos. Os vulcanizados termoplásticos, né? Eu já dei uma ideia aqui de como eles são. Né? Como eu falei, uma fase elastomérica e uma fase termoplástica de uma poliolefina, por exemplo, polipropileno, né? E aí ocorre uma reticulação durante o processamento da fase borrachosa. Tá? Então, na hora que isso acontece, se diz que é uma vulcanização dinâmica, né? Porque ela acontece na hora do processamento. Mas sendo que a fase termoplástica não perde o fluxo, porque a vulcanização não é nela. A gente poderia fazer aí acho que mais embaixo já tem. Uma limitação dos TPEs, né, em relação às borrachas reticuladas é a perda de propriedades elásticas com o aumento da temperatura. Isso eu falei na aula passada também. Então, temperaturas altas, ela perde a capacidade elastomérica. Por quê? Porque as reticulações vão sendo desfeitas, né? Então, elas têm o quê? Um compression set alto, uma fluência alta, uma relaxação alta, tá? E vão perdendo resistência com o aumento da temperatura, tá? E o caráter reversível também. Agora, são muito usadas em situações em que isso não é necessário, tá? Solado de calçado, por exemplo, isso aí não vai ter muita importância, né? Então, não seria um grande problema aí, né? Mas vai limitar em certas substituições, como em pneus, por exemplo. Normalmente são mais caros em relação à borracha convencional e não aceitam cargas em grandes percentuais. Por que isso? Porque a própria fase rígida, além de atuar como reticulação, ela atua como carga também. Ela é um reforçante do próprio material, tá? Você tem um monte de partículas rígidas ali dentro, atuando como reticulação, mas ao mesmo tempo ela é um reforçante. Então não tem muito efeito você adicionar carga, tá? Não vai ter grandes efeitos de aumento de resistência, né? Claro que aumentaria a dureza e o módulo, mas a própria fase dispersa tem esse duplo papel aí, tá? SBC, o que é isso? Copolímero em bloco de estireno, né? Normalmente são o quê? SBS e o SEBS, tá? Isso aqui é o que? Etileno, butileno ou buteno. Isso aqui tudo é estireno. E aqui butadieno, tá? Okay. Então, isso aqui é o que? Obtido da hidrogenação desse primeiro, tá? Então, se você faz uma hidrogenação desse, vai romper as duplas e adicionar hidrogênio butadieno, você vai gerar eteno e buteno, tá? Claro, depois de polimerizar. Isso quer dizer o quê? Você, quando polimeriza o buteno, ele pode ficar assim lá como mero, né? Ou ele pode ficar assim também. Seria a polimerização 2, né? Então, quando você polimeriza o butadieno, ele não é obrigado a estar todo assim. Isso aqui seria 1,4, né? A adição 4. Que seria a cis e trans, né? E esse aqui seria a vinil, né? A 1,2. Então, quando polimeriza, naturalmente o butadieno está assim lá dentro, né? Então, se você faz uma hidrogenação aqui, né? Você quebra as duplas e adiciona hidrogênio, né? E aqui do mesmo jeito, né?
Seria mais, né? Porque ele já tinha mais um, né? Que eu tinha esquecido de colocar antes. Obviamente que tem os outros hidrogênios ali dos carbonos, tá? Para completar, eu só estava mostrando que... Vou colocar antes aqui, para ninguém perder o passo, tá? Quando você polimeriza o butadieno, ele pode ter unidades assim e ele pode ter unidades assim, de acordo com a dupla que é explorada durante a síntese, tá? Obviamente aqui tem os carbonos que estão faltando, né? 1, 2, 3, 4. E quando você hidrogena isso, né? Você vai quebrar as duplas e vai virar algo assim. Então eu posso ver isso aqui meramente como um polietileno, né? Essas unidades aqui como polietileno. E essas unidades aqui eu posso pensar que foi uma polimerização do buteno. Quando o buteno polimeriza, ele vira algo assim, né? Então daí que vem o nome. Sério, mas não quer dizer que eu polimerizei o eteno e o buteno, não. Eu fiz uma hidrogenação no butadieno, tá? E isso aqui faz com que o objetivo aumentar a resistência à oxidação, né? A termooxidação e a temperatura, tá? Você coloca um produto no mercado que tem maior resistência à oxidação, pronto. De forma bem simples é isso. E existe no mercado, né? Agora, por que ela tem que estar assim, né? E não, por exemplo, só dessa forma aqui? Porque o monômero tem que ter essas unidades e essa unidade. Porque se você tiver só dessa e gerar tudo eteno, ele vai tender a cristalizar. Então a fase elastomérica vai perder o seu efeito, tá? Por isso que quando faz os SEBs, o butadieno tem que estar não só na forma cis e trans, como também na forma vinil. Porque se ele tiver só na forma cis e trans, quando houver hidrogenação, ele vai virar eteno. E o eteno é muito regular, e aí cristalizaria e perderia a capacidade de elastomérico, o caráter elastomérico, tá? Mas o objetivo é só esse, é gerar um produto a mais que é mais resistente à oxidação, tá? Então são sintetizados como copolímero triblocos, como copolímeros, né, em bloco do tipo tribloco. Então a roda de síntese é a polimerização aniônica, né? Então qual é a questão aí? Por que tem que ser aniônica? Porque a aniônica ela tem um caráter de polimerização viva, né? Isso quer dizer o quê? Se você coloca um monômero lá e ele é consumido, os centros ativos não morrem, eles ficam ativos. E aí você adiciona um segundo monômero e aí vai gerar um bloco, por isso, tá? Porque ele tem essa capacidade de manter vivo o centro reativo. Então isso é característica da polimerização aniônica. Então eles geram os triblocos dessa forma, alimentando sequencialmente, tá? Agora, existem umas variantes disso, que o cara, por exemplo, usar um monômero bifuncional, monômero não, iniciador. Se ele usa um iniciador bifuncional, ele adiciona inicialmente o butadieno, e aí o butadieno vai crescer não só aqui como aqui, sendo que o centro continua ativo. Por quê? Porque é a polimerização aniônica. E agora ele vai e adiciona o estireno. Então colocou primeiro o butadieno, gerou o primeiro bloco. Em seguida, adiciona o estireno. Quando adiciona o estireno, vai polimerizar nas duas pontas aqui, portanto gerando um bloco, né? Ou seja, um tribloco. Estireno, butadieno e estireno. Aqui é apenas um resíduo de iniciador, não vai atrapalhar em nada, não vai mudar propriedade nenhuma, tá? Então aí seria uma forma. Outra forma seria colocar um monômero monofuncional, um monômero não, um iniciador. E aí nesse caso adiciona estireno, forma o primeiro bloco, centro ativo está aqui. Adiciona o butadieno, centro continua ativo, adiciona estireno de novo. E aí seriam 3 alimentações
Nesse caso, considera-se uma desvantagem, quanto maior o número de alimentação, porque tende a se ter mais impureza no meio. E a impureza é uma possibilidade de matar o sítio ativo, tá? Então o sítio ativo ele pode ser desativado se tem impureza no meio. E aumenta a probabilidade de ter impureza quando aumenta o número de alimentações, tá? Então isso seria outra possibilidade, tá? Uma outra que a gente pode citar aqui, do mesmo jeito desse aqui, por exemplo, que faz duas alimentações, tá? Estireno, colocaria aqui o iniciador, né? Então vou colocar na forma de I aqui, estireno. Aí, em seguida, colocaria o butadieno. Ele ficaria com sempre ativo aqui. Ok. Aí nesse caso, o que pode ser feito? Pode ser feito um acoplamento desse aqui com uma outra cadeia. Tá? Então aqui teria um composto químico, espécie de um ligante aqui, colocar se tivesse uma característica dessa. E aí com outra cadeia aqui, ele ia se ligar aqui, tá? Com esse negócio formando o bloco, tá? Seria uma outra possibilidade aí, com uma espécie de um agente de acoplamento aqui, com duas alimentações apenas, tá? Isso aqui não é obrigado a ser para formar triblocos, poderia ser de repente para formar vários blocos, tá? Então se tivesse, por exemplo, um agente que tivesse capacidade de se ligar a 4 cadeias, assim. Aí você teria estireno butadieno e se ligaria aqui formando uma estrutura polibloco, como eu disse, tá? Existe essa possibilidade também. Então aí tem algumas situações que eu estou falando para vocês como a síntese pode acontecer, tá? Quer falar? Não? Tá. Então vamos lá, a rota de síntese é a polimerização aniônica, né? Como eu disse. Ela tem essa capacidade de possibilitar alimentações sucessivas, tá? Adição sequencial de monômeros, podendo gerar diblocos ou triblocos. Só para dar um detalhe a mais aqui, né? Eu coloquei um T assim, de forma meio esquemática, mas normalmente os caras colocam um flogênio, por exemplo, tá? Só para dar uma ideia para vocês. E aí, no caso desse composto químico, como eu disse, você adicionando aqui estireno, né? Estireno e butadieno, né? Então, nesse caso, beleza, formou o centro aqui de butadieno, ele vai ter uma ponta negativa aqui, né? Que ele é aniônico, né? E sendo que toda polimerização aniônica ou iônica, ela tem um contraíon, né? Que seria um lítio aqui, tá? Um lítio mais, que é o butilítio, o nome desse iniciador. E aí, nesse caso, o que acontece? O C-O ali, ele vai se ligar ao composto, gerando um 2Cl lítio, tá? Então, para não fazer muita coisa aqui, né? Você teria essa cadeia, teria a outra lá do mesmo jeito aqui, com um ponto negativo e um lítio mais. E aqui entraria o flogênio, né? Opa, um C-O, e aqui ele ia se ligar à cadeia, tá? Mais um 2LiCl aqui, tá? Só para dar uma ideia a vocês como seria. Então esse é apenas um composto químico que é adicionado para fazer essa ação de acoplamento, tá? E no caso, como eu disse ali, normalmente você pode usar, por exemplo, um tetracloreto de silício. Cada silício ali, o silício ficaria no meio aqui, ligando a 4 cadeias, né? E aí sairia lá o lítio com o cloro também, tá? Só para mostrar para vocês algumas possibilidades aí de síntese, tá? Então o que eu queria de vocês aí? Que vocês fixassem bem essa questão, né, da polimerização viva, o que ela significa, tá?
E também uma outra possibilidade de como são gerados, tá? A adição sequencial, né? A adição sequencial é a questão prática mesmo, de como se formam blocos, tá? Uma outra possibilidade é, por exemplo, o seguinte: quando você coloca 12 monômeros no reator, muitas vezes um deles tende a ser muito mais reativo do que outro, tá? Para adicionar um centro ativo lá. Então, no caso, por exemplo, butadieno e estireno, o butadieno ele é mais reativo do que o estireno, ou seja, ele tende a se adicionar mais rapidamente do que o estireno, tá? Então, se você colocar inicialmente no reator o estireno e deixar ele polimerizar mais ou menos 50% da massa dele nos centros ativos que existem no reator, quando ele polimerizar mais ou menos 50%, você coloca o butadieno, aí o butadieno vai reagir preferencialmente, vai entrar quase todo na cadeia que está crescendo, e aí vai consumir quase todo, e por fim, o que vai ter lá? Os centros ativos e os 50% de estireno que tem, e portanto vão entrar naquela cadeia. Está entendido? Ok? Você coloca todo o estireno na primeira vez. E quando chegar em 50% de reação, você joga o butadieno no meio. Como o butadieno tem uma preferência de reação, por ser mais reativo, ele vai polimerizar. E aí, quando terminar, ainda tem 50% de estireno lá que vai se dividir nas cadeias que estão crescendo, formando o tribloco no final, tá? Então, isso aí também é uma vantagem de você ter o quê? Alimentação só 2 vezes no reator. Como eu tinha dito, isso é uma vantagem porque tende a diminuir a quantidade de contaminação, tá? E aí, como eu estou dizendo aí, né, quando faz de blocos, é comum usar um agente de acoplamento. A natureza da cadeia como blocos, segmentos grandes, possibilita a separação em fases, porque eles não têm afinidade, né, e como é bloco, né, se fosse aleatório, como é o SBR, né, o SBR também é estireno e butadieno, mas lá é aleatório. Como é aleatório, não tem essa questão aí de separação, né, em fases. Tem regras, segmentos de polímeros diferentes têm pouca afinidade entre si e formam para formar uma única fase, né? Então, nesse caso, vai ter uma segregação, como eu falei, né? Uma matriz borrachosa com bolinhas rígidas aqui de estireno, de poliestireno, tá? E como tem ligação covalente entre a fase rígida e a fase flexível, né, isso dá uma boa adesão e o papel de reticulação acaba sendo bem feito, né? Então é fundamental essa ligação covalente que existe aqui, né, que vem daqui, né? Que vem daqui. Então, por mais que você tenha uma segregação da fase rígida com a fase flexível, vai ter ligação covalente unindo as duas, né, fases no final. Por quê? Porque eles estão amarrados quimicamente aqui na síntese, tá? A vantagem é que entre as fases haverá boa interação por causa da ligação covalente entre os segmentos, devido à quantidade de fase rígida em regra. Os domínios formados são esféricos, como eu falei, né, em 20 e poucos %, né, eles são esféricos. Se aumentar, vai mudar o formato. Os quais são envoltos em uma matriz borrachosa, como está aqui. Se o percentual da fase rígida aumenta, outros formatos de domínio são observados. Os domínios rígidos de estireno e poliestireno exercem 2 papéis: formadores de rede, ou seja, reticulação, e também atuam de maneira como carga, como eu tinha dito, tá? E também, além do... esqueci de colocar aqui, né? Tem o isopreno também, tá? Falando só do estireno e butadieno, mas existe a possibilidade também de ter o cis, né? Acho que a Aline trabalha com um desses aqui, se não me engano. Vocês com Flávio, sei lá. Ela fez um trabalho com isso aí, tá? Estireno, isopreno, estireno, tá? É outra possibilidade aí. Isso mesmo, pronto. Acho que é basicamente isso. Eu não terminei esse assunto aqui, tá?
falar um pouquinho mais depois. Só queria dizer que o princípio dos poliuretanos, dos poliésteres, das poliamidas é o mesmo, tá, gente? O domínio rígido lá normalmente está associado ao quê? A uma fase que tem anéis aromáticos, tá? Então você vai ver lá um MDI, por exemplo, metileno difenileno de isocianato, que é usado na síntese do poliuretano, ele certamente vai fazer parte da fase rígida, tá? A parte flexível vai ser o quê? Um poliéster ou um poliéter, só com carbono alifático, tá? Então isso é típico do poliuretano. A parte aromática vai ser responsável pela parte rígida. A parte alifática de poliésteres e poliéteres vai ser responsável pela parte flexível, tá? Isso aí é muito típico, você vê, por exemplo, quando você faz espumas flexíveis e espumas rígidas, né? Quando você faz espuma flexível, uma das características é o fato de ter muito fase flexível ali nela, né? Digamos assim. E quando você pega a parte do diol, né? Quando você pega o diol de uma espuma flexível, quando você pega o diol de espuma flexível, você vai ver que o líquido ele é muito mais viscoso do que quando você pega um diol de uma espuma rígida. Então, da espuma flexível é mais viscoso. Quando você pega um diol de uma espuma rígida, você vê que a viscosidade é bem baixa. Qual é a lógica disso? Que a princípio poderia até ser o contrário, né? Pô, se eu pego uma coisa mais viscosa, vai dar algo mais rígido do que se eu pego uma coisa menos viscosa. Mas o detalhe é que essa viscosidade alta é o fato de aqui dentro já ter polímeros. Então, quando eu digo que é um diol, então aqui já é um polímero. E esse polímero é uma cadeia grandona flexível. Tá? Então, quando você vai lá e coloca um isocianato rígido aqui, aí eu posso, de repente, fazer uma dosagem lá para que eu tenha os percentuais que eu quero. Né? Agora, se você coloca um material de viscosidade baixa, o espaçamento aqui entre isso e o bloco rígido vai ser pequeno. Então você vai tender a ter um caráter muito mais rígido quando o bloco já é grande, ele já vem com uma cadeia grande. Tá? Vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Mais ou menos. Qual é a dúvida? Não chegou nem a prestar atenção a isso? Ou vocês estão lembrando do feriado ainda? Eu estou lembrando do Flamengo que vai jogar daqui a pouco. Oi? Tá ganhando? Caramba. Espero que sim, né? É verdade? É verdade, quem entendeu isso aí? Alguém entendeu? Porque assim, para que esse segmento rígido ele cresça, e eu estou falando de quê? De algo assim, por exemplo. E aqui, NCO. Isso aqui é o isocianato, tá? Então, isso aqui vai ter sempre que reagir com o grupo OH aqui para crescer, tá? Porque o isocianato reage com o diol para gerar ligação uretano. Tá? Então, se você tivesse esse grupo pequeno, então, num dado comprimento ali, você vai ter um monte dessas unidades aqui. Um monte. Tá? Agora, se esse segmento aqui ele é longo, ele vai ter, para daqui a pouco, ter um segmento rígido aqui. Tá?
Então, quando você compra uma espuma que vai gerar uma espuma flexível, esse segmento aqui é longo, e eu já sei que ele é flexível, porque ele é carbono alifático aqui, então eu vou tender muito mais a gerar um produto flexível no fim, do que se eu tivesse esse com esse grupo sendo pequeno, porque ele vai se repetir um monte de vezes, gerando anel aromático no meio da cadeia um monte de vezes. Tá? Então, por exemplo, se eu quero crescer o segmento rígido, o que eu posso fazer, além de colocar um diol de alta viscosidade? Se eu quero crescer o segmento rígido, ou seja, eu quero gerar um bloco de segmento rígido. Porque se eu colocar só moléculas de diol grandes com isocianato, eu vou formar blocos rígidos. Coloca o isocianato daquele ali, exatamente aquele, que é o MDI, por exemplo. Se você coloca ali uma molécula que já é polimérica, que é um poliéter ou um poliéster. E aí tem aqui um MDI, como eu estou dizendo ali. Aí eu tenho outra molécula polimérica aqui. Isso aqui não vai atuar como um bloco rígido de jeito nenhum, porque é muito pequeno. Tá? Como é que eu posso aumentar o tamanho do segmento rígido? Sem vir pronto do cara que me manda. Como é que eu faço? Então aqui era só um poliéster, poliéster. Ele tem a viscosidade alta porque já é polimérico. Aqui seria o MDI, que é o isocianato. Se eu tiver só polimérico, vai gerar algo assim que eu estou mostrando aqui. Terminou aqui, outro grupo rígido. Outro polimérico. Como é que eu faço para gerar um segmento, um bloco rígido, em vez de ter só algo assim? Alguma dica? Só a única opção é aumentar a cadeia do MDI, né? O MDI já tem essa cadeia mesmo, é o nome dele, é metileno difenileno de isocianato. É uma molécula mesmo, produto químico. Não, eu queria enrijecer um pouco, eu queria transformar isso num copolímero em bloco. Isso aqui não é copolímero em bloco, por quê? Porque o tamanho disso aqui é pequeno, é monomérico. Um bloco tem que ter vários monômeros para ser considerado um bloco. E aqui não seria um bloco de jeito nenhum, porque só tem um monômero. Como é que eu transformaria isso aqui num bloco rígido? Usando o próprio MDI. E o MDI reage com dióis. Era se eu colocasse o que lá dentro, além desses dois aí? Se eu colocasse por exemplo, um diol de cadeia pequena. Se eu colocar um diol de cadeia pequena, claro que isso tudo é pensado espectrometricamente, né? Mas se você colocasse um diol de cadeia pequena, você ia promover um monte de reaçãozinha aqui, vamos supor, com um diol de cadeia pequena aqui. E aqui o diol de novo. E aí você ia gerar um monte de segmentos com anéis aromáticos até ter um polimérico aqui. A gente pode chamar isso de quê? De um extensor de cadeia, tá? Essa é a forma de você gerar um bloco rígido, tamanho grande, ou seja, um bloco, tá?
Então, obviamente que isso é tudo pensado estequiometricamente, mas o seu objetivo é, digamos assim, dar uma encorpada na parte rígida. Então, você colocando moléculas pequenas aqui, isso não vai baixar tanta rigidez, até porque você pode pensar numa molécula que esse R pode até ser aromático de repente, mas na maioria das vezes não é não. Tá? Mas se ela tiver 2 carbonos aqui, por exemplo, esse grupo vai ser rígido o suficiente ainda, porque tem muito anel aromático, tá? E aí você vai garantir a criação de blocos rígidos e flexíveis, tá? Ok, obteve polímero agora, eles vão segregar bloco rígido no seu canto, bloco flexível no seu canto. Portanto, do mesmo jeito do outro lá. Bolinhas, matriz flexível, tá? Tá ok? Beleza. Pronto, acho que é isso aí. Então vamos falar agora do PVC plastificado. Bom, gente, o PVC plastificado é muito simples o entendimento, né? Então, aquele entendimento básico, né? O PVC tem a TG de 80 a 90 graus e é quase todo amorfo, né? Então, ali cerca de 5% de cristalinidade. Então, o que você pode fazer? E é o princípio do plastificante, que a gente já conhece bem. Você coloca um plastificante lá dentro, baixa a TG dele, a partir de certo teor, essa TG vai ser menor que o ambiente. Né? E aí você gera um produto borrachoso, produto que está aí no mercado, né? Que tradicionalmente pode ser considerada a primeira borracha termoplástica, apesar de ela não ser considerada, colocada nesse meio aí. O PVC plastificado. Ele não é chamado de borracha termoplástica normalmente, mas ele tem todo o caráter de borracha termoplástica. Por quê? Porque é termoplástico e porque tem caráter elastomérico, tá? Então, a questão é, quem atuaria como reticulação aí? Exatamente essa quantidade de cristalinidade que existe, tá? Ele tem uns 5% de cristalinidade, pode cair até um pouco, devido à quantidade alta de plastificante, mas existe uma pequena quantidade de cristalinidade ali que atua como reticulação física, tá? E aí, o detalhe só está na mistura, né? O material é misturado com plastificante, normalmente uma meia dúzia de aditivos lá, tá? Lubrificantes, pigmentos, estabilizantes, porque o PVC é um material muito degradável, né? Capacidade de degradação muito grande, né? E aí tem algum detalhe, por exemplo, a forma como ele está, né? Se ele está na forma sólida ou na forma de plastisol, né? Plastisol ele vem líquido, né? Você processa o PVC na forma líquida. Então o pó de polímero fica imerso no meio líquido aí, num plastificante líquido, tá? E aí nesse caso você vai processá-lo por imersão, né? Semelhante ao látex da borracha lá, como eu falei, para fazer luvas, fazer preservativos, né? Aqui no caso os caras usam para fazer luva mesmo de PVC, né? Eles podem usar por rotomoldagem esse líquido aí, esse plastisol, e fazer bolas, fazer bonecas, né? E aí no aquecimento, esse pó de polímero que está dentro dessa fase líquida do plastificante vai inchar. Você vai aquecer, então ele vai inchar de plastificante, daqui a pouco vai virar uma fase homogênea ali, tá? Porque o plastificante foi todo absorvido. Então o plastificante é algo que é o quê? Solúvel no polímero, tá? Ele é solúvel no polímero. Agora isso só acontece numa temperatura maior. Porém, ao abaixar a temperatura, ele se mantém lá, ele não vai sair, a não ser que ele tenha uma afinidade baixa, que seria a tal exudação, migração que pode acontecer, e isso aí é um problema, né, para esse tipo de produto, tá? Então você vai pensar em plastificante em quê? A maioria das vezes são ésteres mesmo, tá? Então, tendo essa linha mestra aí, não precisa, né, se preocupar tanto com todos os detalhes, né? Aí tem alguns detalhes de processamento que a gente vai dar uma lida aqui, tá? Como é que você falou um negócio de cristalinidade, a cor com reticulação física? Sim. A reticulação... Não, assim, porque para ser borracha tem que ter reticulação, não é isso? Sendo que alguns materiais não têm, como a gente viu aqui, a borracha termoplástica. Então tem que ter alguém atuando como reticulação. Aqui a gente viu que são as fases rígidas, né? Pode ser fase cristalina, pode ser domínio vítreo, no caso dos SBS. É o estirano lá, poliestireno vítreo.
Aqui no PVC, quem atua é a fase cristalina que tem no PVC, tá? Que é muito baixa, mas é a responsável por essa ação de reticulação aí. Aí tem pontos de cristalização. Pontos de cristalinidade, que vão atuar como essas âncoras aí, tá? Então o PVC plastificado, que está aí, né, é um material modificado, né, o PVC modificado pela adição de líquidos, plastificantes líquidos, né? Que eles são compatíveis e tendem, né, busca-se não voláteis durante o processamento, resultando em um material menos rígido que o PVC convencional, que o PVC convencional é rígido, o TG dele é 80 graus, né, 80 a 90. Podendo adquirir caráter elastomérico a depender do percentual de plastificante utilizado. Tá? Então, às vezes você pode adicionar até mais de 50 PCRs, né? A quantidade de plastificante utilizado normalmente excede 20 PCR, né? E o plastificante tende a reduzir a cristalinidade do PVC, já que é baixa, 5%, né? Porém ainda vai se manter alguma cristalinidade ali, como eu falei. E reduz a TG do polímero, tornando flexível. Aplicações: recobrimento de fios, capa de chuva, piso, solado, toalha de mesa, cobertura de sofá, couro sintético, cortina de banheiro, mangueira, ou seja, é o tal do vinil, né? Inclusive o disco de vinil é de PVC, né? É de vinil mesmo. Como eu falei, bolas, né? Bonecas, luvas, tem muita coisa, né? Mistura de sólido. Então, a primeira coisa é misturar esses aditivos, como eu falei, né? Além do polímero, plastificante, o estabilizante, que é fundamental, cargas, normalmente está presente também, e pigmentos, né? Então, os caras fazem uma mistura de pós, né? E intensa, né? Em temperatura baixa, e aí ela pode ser intensa o suficiente para já ter uma absorção aí do plastificante, tá? Nessa ação de mistura aí, né, de alto esforço aplicado, o plastificante já pode ser absorvido pelo polímero, o que evitaria uma etapa posterior, né, de mistura. Então essa etapa é normalmente realizada na temperatura ambiente, resultando em um pó úmido ou uma espécie de pasta. Quando se usa a mistura de alta intensidade, chama-se de blendagem a seco, né? E aí tem uma segunda etapa, né, caso a primeira não seja suficiente, que é a mistura em misturador interno, moinho de rolos, ou misturador contínuo, como dupla rosca, seguido de pelletização, né? Em vez do pellet, pode-se obter um formato já de chapa, a partir de uma extrusora ou moinho de 2 rolos, e ser alimentado em equipamentos como calandra, né? Extrusora, injetora, né? Que aí vai gerar uma peça final, tá? Sendo que existem outras possibilidades, né? Que é a questão do plastisol, né? A extrusão é usada na fabricação de mangueiras, cabos, entre outros. Envolve massa com LD baixo, típico de polímeros amorfos, né, e que tende a degradar, né, tende a ter um LD baixo. L sobre D alto, polímeros que têm cristalinidade alta, né. A razão de compressão também é baixa, né. PVC é muito delicado, né, tende a degradar facilmente, podendo ser menores a essa razão de compressão, né. Vocês sabem o que é razão de compressão, gente? Não. Que eu fico falando aqui, né? O que é razão de compressão? Está associado, por exemplo, ao volume de uma volta da rosca, digamos assim, na zona de alimentação, com o volume da mesma volta da rosca de um passo, digamos assim, na zona de dosagem, tá? Então isso quer dizer o quê? Que o volume vai diminuindo da alimentação para a saída. Para quê? Para aumentar o cisalhamento, para compensar a redução de volume que tem do material na forma de pó ou pellet, quando o material é melt. Mesmo que ele vire líquido, o volume diminui. Por quê? Porque tem muito espaço vazio entre os pellets e os pós ali, tá? Então o volume diminui. Então essa razão de compressão é isso. Então é a razão do volume, digamos assim, de um passo da rosca na alimentação dividido pelo volume no passo da rosca na zona de dosagem. Então tende a ser maior que 1, porque o volume diminui. Então o denominador é menor, porque é o da saída da rosca, tá? Da saída da extrusora. Então materiais cristalinos, eles tendem a ter uma razão de compressão maior, né? E
e também um L sobre D maior, porque precisa de mais cisalhamento aí nesse processo todo, tá? Pronto. Então o perfil de temperatura entre 130 e 180 ao longo do equipamento. Calandragem muito usada, né? Fazer essas coisas que eu falei, capa de chuva, né? Cortina de box. Eles usam calandragem mesmo. E característica da calandragem é alta taxa de produção. Eu vou falar um pouquinho de calandragem ainda. E o plastisol de PVC, como eu falei, é a rota líquida, né? É a rota líquida. Então é a forma de PVC plastificado, mas com a consistência inicial de produto líquido. Semelhante a uma tinta. Esse normalmente eu tenho ali no laboratório um plastisol. Vocês vão ver ainda esse semestre, tá? Aplicações: recobrimento de tecidos, papel e metal, né? Matéria-prima para rotomoldagem, na fabricação de bolas e bonecas, entre outros. Então, substratos. Então, nesse caso, você usa substratos, né? Plastisóis são espalhados em um substrato que serve para transportar o líquido nos estágios iniciais, então se torna parte do produto. Se você quer fazer uma camada de PVC, né, no metal, num papel, né, o processo de deposição do plastisol normalmente é feito a partir de arranjo de rolos ou rolos de faca em um processo contínuo, típico de vários processos de pintura mesmo, né? Quem estudar célula solar, por exemplo, vai ver um pouquinho desses equipamentos aí de rolos, né? Feira de embalagem você vê muito também. Tá, então aí você tem um substrato, vamos supor uma folha de metal ali, né? E a folha de metal está numa bobina e ela é puxada, quando passa num local lá, o plastisol é derramado e normalmente comprimido com outro rolo. E depois vai passar para uma seção de cura, que não é reticulação, né? Mas é exatamente essa história que eu falei, a absorção do plastificante pelo polímero, porque aqui ele tem a consistência líquida, mas ele vai ficar com a consistência sólida, tá? De borracha, tá? Cura do plastisol. Então essa cura aí não é uma cura de reticulação, como eu falei, é uma cura de absorção do plastificante virando uma coisa homogênea, saindo de suspensão e virando algo homogêneo. Isso também, de certa forma, acontece no processo via sólido, porque ele vai ser amolecido e vai virar algo homogêneo. Então, o raciocínio é o mesmo. Então, vamos lá. O substrato recebe a camada do plastisol e é encaminhado a uma estufa onde ocorre a cura do plastisol, uma cura meramente física, uma homogeneização polímero-plastificante, transformando em borracha. Tá? A função da reticulação é exercida pelos cristais em pequena quantidade no PVC. Há um gradiente de temperatura dentro da estufa que tem entre 20 e 30 metros de comprimento. Tal gradiente reduz o defeito de saída de água absorvida por emulsificantes presentes na composição. Como é que eu penso nisso aí? Do mesmo jeito que os caras fazem sinterização de cerâmica em forno contínuo lá, né? Eles colocam um gradiente de temperatura para que não haja um choque muito grande de temperatura e as coisas vão acontecendo aos poucos, né? E aqui você aplica uma temperatura alta demais, você tende a gerar defeitos, né? Então aqui eles têm um gradiente de temperatura para não ter esse problema aí, tá? Como uma saída brusca de água e aí gerar defeitos no produto. E aí tem essa tabelinha, né, mostrando, por exemplo, né, a flexibilidade aumentando de cima para baixo aí com o aumento do teor de plastificantes, né? Os 50 PCR, como eu falei, às vezes, né, até mais que isso, né, de 20 para 50 o produto vai reduzindo a rigidez aí, ficando bastante flexível na parte final aí, tá? Etapas de plastificação, né? Então vamos entender o que acontece aí com essa história desse aquecimento, né, do plastisol, né? É exatamente isso que acontece. Você pega um material líquido, se você colocar num becker, por exemplo, e aquecer, no final ele fica com formato rígido, mais rígido mesmo, tá? Porque nesse caso
polímero está lá dentro do líquido plastificante como pó. Então ele está disperso ali como pó. Quando a temperatura aumenta, o que acontece? O plastificante começa a ser absorvido pelo polímero. Então o polímero incha lá dentro. E aí por isso que a viscosidade vai aumentando a ponto de virar um gel, uma fase sólida mesmo. Tá? Então eles chamam de gelificação, né? E depois uma espécie de dissolução total mesmo, virando uma fase única rígida. Rígida que eu quero dizer é sólida, né? Ou seja, perde o fluxo, mas obviamente que é uma coisa flexível porque é borracha, né? Então vamos lá, etapa plastificante. Na dispersão, a temperatura ambiente, tem-se apenas a aderência do plastificante nos poros do PVC, mantendo suas partículas dispersas no meio líquido, ou seja, é o pó no plastificante líquido. Com um leve aquecimento, entre 40 e 60, ou por um tempo prolongado, tem-se uma pré-gelificação, com o plastificante solvatando as macromoléculas e obtendo-se um gel de pouca integridade física. Na verdade, isso é uma coisa que tende a acontecer com o tempo nos próprios plastificantes. Você deixa ele armazenado, ele vai ficando mais viscoso. Tá? Exatamente por isso. Porque ele tende a absorver o plastificante que está ali. Tá? Então essa etapa é controlada por difusão e requer uma energia de ativação que está sendo falada aí. A próxima etapa é um aquecimento na temperatura já maior. E aí vai acontecer a gelificação, e nesse caso o plastificante é absorvido mesmo pelo polímero, tá? Então nessa etapa a plastificação não foi completa, mantendo-se o conjunto de moléculas de plastificante entre o conjunto de cadeias emaranhadas de polímero, mas daqui a pouco vai ter realmente o afastamento das cadeias, redução de emaranhados, porque ele fica realmente naquela situação final, afastando cadeias, né? Que a gente fala que o plastificante atua. Né? Finalmente tem-se a fusão ou dissolução, em que o plastificante penetra entre as macromoléculas, provocando o espaçamento delas. Essa etapa é facilitada pelo aquecimento, que provoca a separação molecular. E o desemaranhamento, diminuindo as forças intermoleculares, o que diminui a energia de ativação para ver a solvatação. Na etapa final, tem-se as moléculas de plastificante dispersas uniformemente ao longo das cadeias de polímero. Essa descrição é válida não apenas para plastisol, mas também para o PVC plastificado. Tá? Então é como eu disse, né? Mesmo que você faça lá no estado sólido, extrudando, no final vai ser isso. Plastificante dentro do polímero lá, tá? E queria chamar a atenção a essa questão da tendência à degradação do PVC. Então, uma cadeia de PVC assim, por exemplo, ela pode ter eventualmente uma dupla, tá? Devido a defeitos normalmente que ocorrem em qualquer síntese de polímero. Ela pode ter duplas. Ou essa dupla de repente foi gerada num processamento. Em alguma situação ali é possível que exista uma dupla, ou durante uma exposição à radiação V. O que quer dizer isso? Que você criou um cloro, o famoso cloro alílico, né? Que é o que está ligado ao carbono, que está ligado ao carbono da dupla. Né? O cloro alílico está ligado a um carbono, que está ligado ao carbono da dupla. Então esse aqui é um ponto muito fraco. Né? Então se você tem aqui um outro carbono, né? Um carbono aqui com hidrogênio, tipo do PVC aí, né? Isso aqui facilmente vai sair aqui gerando um HCl, tá? Então isso vai sair gerando um HCl com uma dupla aqui, gerando, por exemplo, de repente um outro carbono alílico ali, um cloro alílico, porque uma dupla foi gerada, e por sua vez vai sair gerando outro HCl e gerando duplas ao longo do polímero. E isso é a explicação do PVC quando é exposto ou degradado, ele ficando amarelo, laranja até ficando marrom, tá? É a geração de duplas ligações conjugadas ao longo da cadeia. Tá? Essa é uma das explicações do amarelecimento, escurecimento, sei lá, até ficar marrom ou preto, né? Laranja, marrom até preto, do PVC. É o fato de ter duplas ligações conjugadas ao longo da cadeia, tá? Principal. Então o PVC tem essa característica, tá? Essa capacidade de degradação, e fala-se que
o HCl atua também como catalisador do processo de degradação, tá? Então a liberação de HCl, isso aqui dá um dano enorme nos equipamentos. Os equipamentos que processam PVC têm vida útil bem menor, porque liberam bastante HCl, não tem jeito, tá? Então eles têm uma vida útil menor porque a HCl é corrosivo, né? Então, só para dar essa explicação aí da importância do processamento do PVC, por exemplo, quando eu falo calandra e eu falo que ela tem uma alta produtividade, isso também reduz a degradação, tá? Que ela tem um tempo de residência menor, tá? Durante o processamento. E é típico do PVC ser muito facilmente degradado, tá? Então os caras usam uma aditivação bastante forte, né, para tentar bloquear isso aí, tá? Oi? Quando o PVC fica exposto, além da aditivação, qual outro método pode ser feito para que diminua a degradação dele? Quando ele fica exposto, olha, eu vejo a aditivação mesmo. Não é, porque se for recobrimento eu vejo como aditivação, né? Porque existem películas, né, superficiais que teriam a capacidade de proteger o material. Mas aí você pode chamar isso de aditivação também, tá? Uma proteção superficial que absorveu o UV, excelente, né? Que não deixe passar o material, tá? Não deixe passar o UV, porque assim, todo processo de degradação é via radicais livres, né? Mas sendo que no processo, se você olhar os anti-UVs, eles atuam na radiação na maioria das vezes. Porque se fosse só radicais, o antioxidante seria suficiente. O antioxidante ele bloqueia os processos de propagação de radicais. Mas se você olhar os anti-UVs, eles atuam absorvendo ultravioleta, que são os absorvedores, desativando o estado excitado, que a molécula absorve fóton, mas não decompõe radicais. E aí tem um composto que vibra ali e absorve esse fóton, digamos assim, essa energia que a molécula adquiriu, né? Ou então bloqueadores, que seria você colocar produtos que têm capacidade de espalhar a luz ou absorver, né? Então, e agora essa ação ela pode ser superficial também, né? E aí você também chama isso de uma aditivação, né? Então você colocar uma película teria esse efeito sim, de melhorar a resistência disso. A momento que você colocar, por exemplo, a película sobre o polímero, ela não vai estar misturada, ela vai estar... Poderia ficar como algo separado do polímero. Poderia, tá? A depender, por exemplo, às vezes até por uma questão de redução de custo. Pode ser interessante, né? Você ter só uma proteção superficial. O material não precisa aditivar ele todo se algo na superfície for suficiente. Agora, tem N coisa, por exemplo, será que a parte interna é importante em termos de visualização? Você tem que pensar nisso tudo, né? Porque de repente, se lá dentro tem uma coisa que tem que ficar exposta e a parte de fora vai tirar um pouco isso, né? Então tem que pensar sempre nisso. Mas sim, é uma forma usada também, tá? 22:04. 3-0 já será, hein? Bom, é culpa do meu irmão que eu sou flamenguista, tá, gente? Meu irmão é 5 anos mais velho que eu e ele ferrou todo mundo. Todo mundo é flamenguista lá em casa, né? E até meu sobrinho, que é filho dele, né? Tem 10 anos. O cara mora em Santa Catarina e é flamenguista. Então não é culpa minha não. Mas é de Zico também, né? Anos 80 ali. Não tinha pra ninguém, né? Vamos lá, cura em autoclave. Então, o que eu estou querendo dizer aí? Agora é um salto, tá? Eu vou falar um pouquinho do que vai vir antes disso, que é, por exemplo, se você mistura no Banbury e antes de curar, você tem que moldar, né? Então, a moldagem eu não vou falar hoje. Que seria o quê? Injeção, compressão, transferência, né? Vou falar de forma bem básica mesmo, porque vocês veem esse processamento. Algum detalhe sobre borracha
E eu sei também que a Aline dá um pouco de borracha lá, né? Quando eu dava processamento eu não dava. Eu deixei para a disciplina optativa mesmo. Mas acho importante ela dar, por quê? Porque aqui é optativa, não é todo mundo que vai fazer. Então o que eu estou falando aí? Da parte de cura. E aí de aspectos muito específicos, né? Então, a cura ela pode ser o quê? Na forma de batelada ou na forma contínua. E na forma de batelada, as duas principais são essas aí, em autoclave e em estufa, por exemplo, né? Câmara. Então, se você for olhar os vídeos que eu botei lá no sistema, você vai ver que tem lá curas em autoclave, curas em estufas, né? Tem uns chineses lá botando um monte de bota, por exemplo, carregando um autoclave de bota lá. Daqui a pouco ele fecha e abre, já vai tirando outras botas, tá? Fazendo um processo de cura. Se estudar um pouquinho como é que é a cura do pneu, é cura em autoclave também, tá? Então o que é isso? É um ambiente sob alta pressão ali, normalmente com a presença de vapor, né? Em algumas situações pode até não ter, pode ser um gás inerte, mas o mais comum é ter a presença de vapor. Então, o que faz isso aí? Dá uma condição de temperatura para a reticulação acontecer, tá? Ou seja, é como se estivesse dentro de uma prensa lá, tá? Numa prensa em alta temperatura. Então, no caso do pneu, os caras moldam ele todo lá e depois ele vai passar para o autoclave exatamente para a cura acontecer, tá? Então, vamos lá. E aí é um processo, como eu falei, em batelada, cura descontínua, né? Então, você tem autoclave, a qual ocorre em um vaso, né, um autoclave, onde o aquecimento é alcançado usando vapor sob pressão. Os autoclaves são usados em muitas situações. Dois tipos principais existem, um com vapor e outro com gás inerte. Com gás inerte a oxidação reduz, né? Mas o tempo de cura vai tender a aumentar, porque não é um bom condutor esse tipo de gás, tá? Temperatura próxima a 150 graus. Para cura de produtos maiores, pode ser que exista o quê? Aquela história que eu falei, né? Uma rampa, né? De temperatura. Existe alto trabalho de carregamento e descarregamento entre bateladas. O vídeo ajuda bastante olhando isso aí. É um equipamento de risco por ter pressão alta envolvida, tá? Ou seja, é uma panela de pressão, né? Você pode fazer cura em estufa também. Eu falei aqui, por exemplo, na cura da borracha florada, né? Que você tinha uma etapa anterior numa prensa e posterior numa cura sem pressão numa estufa, né? Por até 24 horas. Então pode ser uma câmara aquecida, você pode pensar numa estufa aí, tá? Porém, nesse caso, se existir voláteis, pode gerar defeitos, como poros, etc. Pode também oxidar a superfície, se o meio circulante é o ar. Por isso tem uso limitado, mas é usado para certos casos, como solados, bote inflável, entre outros. A cura contínua é quando você sai, por exemplo, de uma extrusora e já vai ter que curar. Você faz um recobrimento de fios, você tem que curar depois que sai da máquina, né? E aí você tem que ter o quê? Uma estação de cura, e tem uns vídeos lá com isso também, tá? E aí você tem alguns variantes desse processo de cura contínua, tá? A questão aí é o seguinte, eu vou ler aí que é melhor. É o fato de assim, a taxa de extrusão tende a ser maior do que a taxa de cura, em regra, né? Você espera que a cura seja um pouco mais lenta do que a extrusão. Então você tem que ter sistemas de cura mais rápido, né? Aquela história lá do risco de um escorte, né? Mas é uma necessidade devido ao comprimento existente ali, né? De câmara de cura. Vamos lá, adequado para produtos longos de seção quase constante, como perfis, mangueiras, cabos e chapas. Ou seja, é um processo que sai da extrusora ou até de uma calandragem de repente, né, e já vai ter que passar por uma seção de cura aí. O aparato de cura está acoplado à extrusora, né, como eu falei, ou calandragem, né, elimina a etapa de armazenamento entre moldagem e cura e, portanto, elimina o pré-aquecimento para a cura, né, ou seja, já sai da extrusora e entra na seção de cura aí. A velocidade de extrusão tende a ser maior do que a taxa de cura. Logo, tem que ter sistemas mais rápidos, vai ter um menor escorte, né? Um tempo de pré-cura. O composto tem que ser armazenado em temperatura baixa, antes de entrar na extrusora, né? Isso aí. A cura tende a ser em temperaturas maiores
né? Por quê? Porque o espaço é pequeno, né? Então tem que ser num tempo pequeno, então temperatura maior é necessária. Sendo que há o risco de gerar defeitos, como poros, blisters, né, que são defeitos superficiais, né, devido à saída de ar. Deformações durante a operação de cura, porque o material está numa temperatura muito alta, ele pode se deformar. Alguns problemas podem ser minimizados ao usar compostos de viscosidade maior, por exemplo, né, aí vai ter mais entames, portanto tem menos deformação. Degasagem na extrusão, diminuindo esse problema de blisters e poros, né, porosidade. Uso de compostos absorvedores de umidade. A cura contínua torna o processo mais automatizado, com maior possibilidade de controle, maior produtividade, com maior investimento inicial. Mas está muito relacionado ao tipo de produto mesmo, né? Você não vai, sei lá, para certo tipo de produto você não vai ter um processo contínuo de cura. Você vai usar o autoclave lá, como eu falei. A linha de cura pode ser usada de forma mais eficiente se for curado mais de um perfil por vez. Então, cura contínua de extrudados. Existem alguns tipos: banho de sais, leite fluidizado, micro-ondas, cisalhamento, radiação infravermelha. Qual é o detalhe aí? A forma como o calor é gerado, né? Então, você está querendo entrar numa sessão de cura em que tem uma temperatura alta suficiente para ativar o sistema de cura. Tá? Então, se você fala aí banho de sais, é o quê? Para aumentar a eficiência de troca de calor. Então, banho de sais. Então, vai gerar temperaturas altas, maior do que a água possibilitaria, por exemplo. Se precisa de temperatura alta, a água não teria essa condição. Então, você usa um banho de sais. Leite fluidizado, partículas quentes de vidro, de esfera de vidro, que vão dar uma transferência de calor boa. Micro-ondas. A gente sabe que se materiais polares for submetido a micro-ondas, vai ter um aquecimento. Então, aí nesse caso, só atua com produtos polares. Então, tendo negro de fumo, é suficiente, porque o negro de fumo tem essa característica. Tá? Além de ser condutor, ele é polar. E cisalhamento seria uma outra possibilidade, né? Aquecer o quê? Cisalhando o material. Agora, tem um aqui que a gente vai falar, que a radiação é de elétron, radiação gama. Nesse caso, não é para ativar o sistema de cura. É para a própria cura ser desse jeito, tá? Radiação de alta energia gera radicais. Radicais podem curar o material, tá? Então, vamos lá. Banho de sais. Ao sair da matriz, o polímero é transportado por uma esteira para um tanque com sais no estado líquido. Normalmente é uma mistura em nitrito, né, nitrato. Temperatura entre 180 e 240, onde o polímero passará totalmente imerso. Então, ou seja, a mangueira sai da extrusora, entra nesse banho, numa temperatura alta para que a cura aconteça, ou seja, ativar o sistema de cura. A dimensão do tanque varia com o processo, mais de 10 metros. Em seguida, na linha, o polímero é lavado para quê? Para tirar os sais, né? Resfriado e armazenado. A maior vantagem é o que? A alta transmissão de calor proporcionada pelo banho, e a desvantagem é o aspecto ambiental, sais tóxicos e combustíveis. A água usada para a remoção do sal deve ser tratada e recuperada. Leite fluidizado. Esfera de vidro, né, de pequena dimensão, fluidizam, né, em um tanque maior do que o usado no banho de sal, a partir da introdução de ar quente a cerca de 220 graus Celsius. O leite proporciona alta taxa de transferência de calor. Certas partículas do leite podem aderir à superfície do polímero, que seria uma desvantagem, né? E certas superfícies podem arrastar o leite também, que seria um outro problema. Micro-ondas. Calor gerado a partir do movimento de estruturas polares. As micro-ondas penetram alguns centímetros. Isso aí é interessante. Se ela penetra no polímero, então o aquecimento vem de dentro e não só de fora para dentro, como seria o contato com banho de sal ou com leite fluidizado, tá? Então o calor já é gerado dentro do material mesmo. Então o calor as micro-ondas penetram alguns centímetros, logo o aquecimento tende a ocorrer de dentro para fora. O calor é mantido a partir de um túnel de ar quente, mantido a 200 graus Celsius, ou seja, com as micro-ondas você tem um tanque aquecido lá, um túnel aquecido para manter essa temperatura. Para aquecimento com micro-ondas ser possível, o composto deve ter componentes condutores elétricos e estruturas polares, para ter essa interação, né? O negro de fumo atende a tais requisitos.
Produtos claros de borracha podem exigir a adição de componentes polares, como borracha colorada e NBR, que são polares, né? O polietileno glicol é às vezes adicionado com esse objetivo, ou seja, dá uma polaridade ao meio se a borracha for apolar. Compostos brancos tendem a aquecer menos. Método que tende a ser usado para componentes grossos, exatamente para essa questão da condução, né? Então você teria dificuldade de aquecer lá dentro meramente por um banho de sal, ou o outro que a gente falou, de leite fluidizado, os quais demoram pelos outros métodos. Impurezas presentes ou componentes mal distribuídos, como nego de fumo, pode gerar pontos quentes a ponto de provocar uma ignição. Ou seja, você tem de repente um nego de fumo mal distribuído, vai superaquecer certas regiões e de repente pode gerar um calor muito grande a ponto de queimar, né? Uma combustão mesmo. Radiação de alta energia. Aqui é aquela história que eu falei, não tem um sistema de cura aí. Aí você está buscando a cura propriamente dita, né? O feixe de elétrons, porque é a radiação, o feixe de elétrons, que também pode ser considerado radiação, né? É eles que vão gerar radicais e reticular o material, tá? O feixe de elétrons ou radiação gama podem ser usados. A radiação induz a formação de radicais livres, semelhante ao uso de peróxidos. As doses podem ser nessa faixa de 0,05 MeV ou 0,5 MeV, né? Normalmente eu raciocino em quilogray, né? Então aí seriam 50 kg o 0,05, né? Ou 500 kg aí. De 50 a 500 kg. Vamos lá, 5.000, né? Não, é 50 a 500. Mas não pode ser, ué. É, 50 a 500, só é uma vírgula, né? Eu estava vendo 2 vírgulas ali. De 50 a 500 kg, tá? Eu penso em quilograma porque é o seguinte: 25 kg é normalmente considerada a dose máxima que você pode tomar sem ter problemas de saúde, né? Melhor, estou confundindo. 5 kg em polímero, sei lá, que a gente usava lá, é a dose de esterilização, tá? Não estou falando besteira. É a dose de esterilização. Você usa, que você garante que mata os bichinhos lá. Vamos supor, uma seringa. Você dá uma dose de 25 kg, você garante que você esteriliza ela sem causar grandes danos para o polímero em si. Porque se a dose aumentar muito, ele vai degradar, tá? Então, quando você trabalha com polímero nessa área aí de esterilização com radiação gama, você tem sempre que ter esse cuidado. Se você der uma dose grande, você vai degradar o material, tá? 25 kg é considerado uma dose segura aí. Que é joule por grama no final das contas, tá? É joule por unidade de massa. E essas técnicas aí de radiação e elétron são pouco usadas no mercado, apenas aplicações especiais. O equipamento é caro, complexo e sempre tem um risco, né, de você adoecer, né, com radiação, né? Restrições ambientais, segurança maior, pode exigir uma ativação especial para aumentar a eficiência de cura, encarecendo o produto. E a cura por cisalhamento, de novo, volta ao sistema anterior. Ou seja, tem um sistema de cura aí, tá? Logo após a rosca, um cabeçote, né, de alto cisalhamento girando vai gerar um grande calor aí. Então o material está saindo da extrusora, ele vai passar por uma seção bem apertada para gerar muito calor e daí aumentar a temperatura e ativar a cura, tá? O material não precisa ter uma composição específica como no micro-ondas, né? Porque lá precisava ser polar. Aqui não tem isso. Você vai gerar calor por cisalhamento. Ou seja, a tal dissipação viscosa, né? E cura em tubo de vapor sob pressão. É como se fosse um autoclave contínuo. O polímero deixa a extrusora e passa por um longo tubo contendo vapor sob pressão, elevando a temperatura e promovendo a cura do produto. Tá ok? É isso aí. Por hoje é só. Bom, gente, eu não consegui fazer o quiz hoje, mas pode
certeza que segunda e quinta eu vou fazer, tá? Porque na outra segunda é prova. E eu quero baixar 2 pontos aí, digamos, da prova, ou seja, de 26 pontos para 24.